Então, gente, eu vou explicar aqui para vocês como que funciona o dimensionamento do diagrama unifilar. Primeiramente, a gente tem que analisar o que eu tenho de pontos de tomada, o que eu tenho de pontos de iluminação. Eu vou começar explicando dos pontos de tomada porque ele é um pouco mais repetitivo, então é mais tranquilo de entender. No caso, foi levado em consideração aqui o levantamento de equipamentos dos requisitos do cliente e também a norma, porque sempre você tem que analisar os dois lados. Porque se eu não estou de acordo com a norma, o meu projeto não está correto, e se eu não estou de acordo com o meu cliente, então o meu projeto não vai ser um bom projeto para ele. A partir disso, levando em consideração os equipamentos que normalmente os jovens usam, por essa residência aqui ser para jovens, a gente fez um levantamento e após esse levantamento pesquisamos as potências e a partir disso buscamos fazer um resumo de quantas tomadas são necessárias por cômodo. Depois disso, a gente leva em consideração a norma. Se o que eu tenho pela norma for menor do que eu tenho pelo meu cliente, então eu estabeleço o que está pela norma. Se for maior o do cliente e menor o da norma, então eu sigo o que o meu cliente pediu, porque sempre você tem que atender os dois lados. Para cálculo de tomada de cada cômodo, é considerado o perímetro, segundo a norma. Então, para cômodos como cozinhas, instalação sanitária, banheiro, né? Área de serviço, é considerado a cada 3,5 metros eu tenho uma tomada. E para cômodos como sala, quarto, escritório, daí é considerado a cada 5 metros de perímetro uma tomada. Para cômodos como varanda e garagem, é previsto pelo menos uma tomada de 1000 VA e para cômodos externos, no caso, se não é nada coberto e tal, como jardim, não tem nada previsto na norma. As tomadas de banheiro, cozinha e área de serviço, sempre as 3 primeiras devem ser de 600 VA e as demais podem ser de 100. E os demais cômodos é sempre 100, o mínimo estabelecido pela norma. A partir disso, foi considerado a área que a gente tem no projeto e o perímetro. E para o cálculo da tomada, então, como é considerado o perímetro, a gente realizou o cálculo da seguinte maneira. Por exemplo, aqui na sala, eu tenho 14 metros de perímetro, então eu tenho que dividir esse valor por 5. Porque cômodos como sala, quarto, são a cada 5 metros que eles consideram uma tomada. Então, se eu divido 14 por 5, ele dá aproximadamente 3. Mas nunca você vai considerar um número menor de tomadas. Então, como ele dá 2, alguma coisa, você vai considerar sempre 3. Se deu um pouco a mais do que 2, considera 3. Se deu um pouco a mais do que 5, considera 6. E assim por diante. Então, foi feito isso. E a partir disso foi considerado ali uma medição entre o mínimo pela norma e o projeto que tinha. E com isso foi considerado o que tinha mais peso. Se a norma tinha a especificação de uma quantidade de tomadas maior ou de uma potência maior, então eu considerei o da norma. E se a norma tinha um pouco menor do que a potência que está de acordo com os requisitos do cliente, então foi considerado do cliente. Na cozinha, o cálculo já é diferente, por se tratar daqueles cômodos que se deve seguir o perímetro de 3,5, cada fração de perímetro de 3,5 eu tenho que ter uma tomada, então foi considerado ali os 16,50 dividido por 3,5. Ele dá aproximadamente 5, mas como eu disse, se você considera
que dê um número um pouco quebrado, sempre você vai arredondar ele para mais. Nesse caso, por ser um cômodo de uma especificidade diferente, então são consideradas as 3 primeiras tomadas de 600 VA e 2 tomadas de 100, porque as 2 tomadas que vêm após essas 3 primeiras não precisam necessariamente ser de 600. Então, a partir disso, a gente foi olhando, analisando cada cômodo, e de acordo com essas especificidades de cada um, a gente considerou em relação à norma, em relação ao requisito do cliente, o que seria melhor para adotar no projeto. Após isso, daí se faz o diagrama. O diagrama, o mais complicado assim de visualizar é como que eu vou passar os fios, o que eu tenho que colocar, se é fase, se é neutro, se é terra, quando que eu tenho 2 fases. Então, quando são tomadas de uso geral, as TUGs, eu considero então uma fase, um neutro e um terra, se elas forem de 127 volts. Como, por exemplo, aqui. O circuito... vou usar como exemplo aqui o circuito 17, porque ele está atendendo só uma tomada, então fica mais simples de entender. No circuito 17, eu tenho que ele sai aqui do quadro de distribuição e ele segue por esse eletroduto aqui. Quando ele segue por aqui, eu tenho que sair do quadro um neutro, que é esse símbolozinho aqui, um fase, que é esse símbolo, e um terra. Aí, ele vai seguir até a minha tomada. Chegando na tomada, então, eu acabei o meu circuito. Por quê? Porque cada circuito tem que ser de no máximo 1.200 VA, caso seja para tomadas de 127 volts, e 2.200 VA se for para tomada de 220 volts. Mas aqui, como no caso é de 127, então eu posso ter 1.200 VA. Como essa tomada já está com 1.150 VA, então eu não posso colocar uma outra tomada, porque senão ele extrapolaria o meu limite estabelecido pela norma. Então, por isso que eu usei essa como exemplo, porque já está ali como quase um limite. Aí, por exemplo, aqui, o circuito 16, ele é de uma TUI, onde vai ser o ar-condicionado aqui da sala, que ele tem 2.000 VAs. Então, eu considero aqui, por ser bifásico, ele é de 220 volts, então eu considero 2 fases, que são esses símbolos aqui, um terra. O neutro não tem, porque ele, por ser bifásico, ele necessita de 2 fases. Então, as entradas da plaquinha da tomada vão comportar esses 3 fios, 2 fases e um terra. Aí, o que acontece? Esse circuito aqui, ele está saindo do quadro de distribuição e vai até essa tomada aqui que está referente ao circuito 17. Só que eu não estou usando esse circuito nessa tomada. Então, esse eletroduto vai passar por aqui, mas ele vai seguir e vai chegar até a tomada onde eu quero, que nesse caso aqui é essa de 2.000 VA, que equivale ao ar-condicionado da sala. Chegando aqui, eu também posso parar o meu circuito, porque ele já atendeu a tomada que eu quero. Quando, por exemplo, eu tenho mais de uma tomada no mesmo circuito, então eu considero que os meus fios necessários para essa instalação, ele segue pelo eletroduto e continua o caminho necessário. Por exemplo, aqui, o circuito 3, ele alimenta, como vocês podem ver, 2 tomadas, uma de 250 VAs
e uma de 750 VA. Então, assim, o meu circuito ele vai sair do quadro de distribuição. Esse símbolo aqui, sempre um retângulozinho meio achurado, vai ser o quadro de distribuição. Então, eu saí aqui do quadro de distribuição com o circuito 3, contendo um neutro, um fase e um terra. Com isso, eu segui aqui até essa caixa de passagem. Essa caixa de passagem ela foi adicionada porque eu preciso seguir para vários caminhos com os meus eletrodutos, mas eu não tenho ali um equipamento que eu possa passar o eletroduto para que eu consiga dimensionar em outros lugares. Então a caixa de passagem é adicionada para que ela consiga atender diversos lugares com esses eletrodutos. Assim, dando sequência aqui, o eletroduto continua passando por aqui com o circuito 3. E após isso, ele atende essa tomada aqui, de 750 VA. Mas, como ela não é a única tomada que está sendo atendida por esse circuito, eu preciso continuar ela. Então, esse circuito ele vai continuar aqui até essa tomada aqui, número 3, que por sinal ele não está ali, mas eu vou colocar agora. Então daí eu adiciono ali por ser esse circuito 3. Então, daí após ali, ele vai seguir até essa tomada e parou ali. Aí, eu terminei esse circuito, beleza, parou ali, não preciso mais seguir com ele. Então, essa ideia ela vai se repetir para todas as tomadas que você tiver que colocar no teu projeto. Sempre que eu tiver mais de uma tomada no mesmo circuito, eu vou passar os eletrodutos e os fios que eu preciso até eu atender todas as tomadas. E sempre que eu for fazer uma tomada bifásica, eu vou ter 2 fases e um aterramento. E sempre que eu tiver uma tomada monofásica, eu vou ter uma fase, um neutro e um terra. Sempre assim. E ele vai seguir para todos os equipamentos que você tiver, as tomadas que você tiver. E os símbolos vão ser sempre assim, um triângulozinho. Se ele estiver todo preenchido, equivale a uma tomada alta, mais ou menos 2 metros de altura, entre isso. E se tiver esses 2 risquinhos aqui, como essa aqui, significa que ela é bifásica. Depois disso, eu vou explicar agora como que você faz o cálculo dos circuitos. Na tua tabela de circuitos, você vai ter a área que vai estar relacionado ao número do teu circuito, o tipo do teu circuito, tensão, em qual dependência ele se encontra, a potência, a corrente, o fator de agrupamento, a corrente corrigida e a seção do teu condutor. Com isso, você vai separar os seus circuitos. Como eu disse, o circuito de tomadas, ele não pode ser superior a 1.200 VA se tiver dentro de 127 volts e não pode ser superior a 2.200 VA se tiver com 220 volts, a não ser que seja TUI, porque cada TUI vai ser um circuito exclusivo para ela, então não necessariamente que ela precisa atender a esse quesito de ter os 2.200 VA, porque isso só se encaixa para TUGs. Então, para analisar isso, eu vou ter as minhas tomadas lá no meu projeto e, por exemplo, assim, aqui o meu circuito, que ele tem o número 3, ele é de TUG,
e tem a potência de 127 volts. A potência não, a tensão de 127 volts. Ele atende a cozinha e ele é dividido em uma tomada de 750 VA e uma tomada de 250 VA, totalizando 1000 VA. Essa corrente aqui, eu vou ter que a minha corrente é igual à potência total que eu tenho no meu circuito, dividido pela tensão dele. Então, nesse caso, eu vou ter 1000 dividido por 127, o que resulta em 7,87 aproximadamente. Para considerar o meu agrupamento, eu tenho que olhar o meu diagrama. Nesse caso aqui, o meu circuito 3, ele tem junto com ele mais 4 circuitos passando pelo mesmo eletroduto. Então, aqui está o meu circuito 3, mas nesse eletroduto que ele está circulando, eu tenho mais 4 circuitos, totalizando 5 circuitos no eletroduto. Então, tem uma tabela que, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar, que ela é referente ao fator de agrupamento. Se for um circuito por eletroduto, ele vai ser igual a 1. Se for 2 circuitos por eletroduto, ele vai ser igual a 0,80. E se for 3 circuitos por eletroduto, vai ser 0,70. Se for 4 circuitos por eletroduto, vai ser igual a 0,65. E se for 5 circuitos por eletroduto, vai ser igual a 0,60. Esse valor, ele vai servir para você corrigir a sua corrente. Porque quando você tem vários fios agrupados, quando você tem a corrente circulando por ele, é natural que surja um calor junto a ele. Então, a partir disso, você precisa que a sua corrente seja corrigida, porque quando vai passando essa corrente, ela tende a aumentar por causa de estar ali unida junto com outros eletrodutos e fios e tal. Então, você precisa corrigir ela para que o teu circuito fique mais seguro. E os seus fios também, para que você não corra risco de ocasionar algum acidente assim, na sua instalação. Então, com isso, no exemplo aqui do circuito 3, eu tenho lá que ele está em 5 circuitos por eletroduto. Então, eu vou considerar o fator de agrupamento dele como 0,60, porque é o que a norma estabelece em relação ao fator de agrupamento para 5 circuitos. Para corrigir a minha corrente, eu vou pegar o meu valor que eu tenho aqui de corrente nominal já e vou dividir por esse valor, que aqui resultou em aproximadamente 13,12. Então, com isso, você vai ter a sua corrente corrigida, que é o que você vai considerar para descobrir a sua seção do condutor. A seção do condutor, ela também vai ter uma tabela específica para isso, que você pode encontrar na norma. E ela sempre vai ter um mínimo que você vai usar para iluminação e para tomada. Em caso de tomada, o mínimo estabelecido pela norma é de 2,5 milímetros de diâmetro para cada condutor. E no caso de iluminação, é 1,5 milímetros para cada condutor de diâmetro. Então, com isso, eu tenho que, quando eu tenho mais ou menos 15 até 15 amperes de corrente, eu posso usar um condutor de 2,5. Então, aqui nesse caso, eu considerei isso. Então, até os que estão assim perto de 15, ó, como por exemplo esse aqui que está 14,54, eu considerei 2,5. Alguns, como esse aqui que está em quase 35 ampere, então eu tenho um condutor de 10, porque o condutor de 10 milímetros, ele atende até 40 amperes de corrente. Então, com isso, o circuito de tomadas está fechado. É basicamente isso. Agora, falando um pouco do circuito de iluminação. Iluminação, pela norma, é considerado a partir da área. Se eu tenho uma área que seja de
6 metros quadrados, eu considero 100 VA de potência. A cada 4 metros completos acima disso, eu considero mais 60 VA de potência e incluo nisso. Por exemplo, aqui eu vou mostrar para vocês a tabela de iluminação. Então, como eu considero a área para isso, eu vou considerar aqui, por exemplo, na sala, eu tenho 12 metros quadrados. A partir desses 12 metros, eu tenho uma fração de 6 e mais uma fração de 6,10. A primeira fração de 6 eu sempre tiro considerando 100 VA, que é estabelecido pela norma. Então, eu tenho uma de 6, que eu tiro 100 VA, mais uma de 6,10. Dentro desses 6,10, eu tenho mais uma fração de 4 metros quadrados. Então, eu adiciono mais 60. Como o que sobra disso é 2,10 VA, então eu não tenho mais uma fração de 4, eu paro nisso. O que a norma estabelece é isso. Nesse caso aqui, os 160 VA de potência de iluminação. E assim segue para todos os cômodos. Sempre, se tiver abaixo de 6, eu considero 100. Se tiver acima de 6, eu pego uma fração de 6, considero 100 VA. Para cada fração acima de 6, para cada fração de 4 metros quadrados, eu considero mais 60 VA e utilizo isso no meu projeto. Aqui, no caso, eu considerei assim um pouco mais para alguns cômodos, porque justamente por esse fato de sobrar alguma área ali, alguma fração de área que ainda não é considerada pela norma para eu aumentar a minha potência. Então, eu considerei um pouco a mais para que eu tenha ali uma margem de tolerância ali, para eu conseguir atender melhor a iluminação do ambiente da minha residência. Então, basicamente é isso, para você estabelecer a potência de iluminação. Aí, no projeto mesmo, sempre você vai considerar o seguinte: se eu tenho um interruptor simples, como é o caso aqui da instalação sanitária, ou também chamado de banheiro. Nesse caso aqui, eu tenho uma instalação de uma lâmpada, que, como a área aqui é de 4 metros, ela vai ter 100 VA de potência. Então, ela é 127 volts. E a partir disso, eu tenho aqui, saindo do meu quadro de distribuição, eu vou ter uma, aqui no circuito 1, eu vou ter uma fase e um neutro que vão sair do meu quadro. Saindo do quadro, eles vão chegar até a lâmpada. Chegando na lâmpada, eles vão ficar assim. O neutro vai ficar na lâmpada e o fase segue para o interruptor. Então, aqui eu deixei um neutro, aqui veio o fase. Quando eu ligo no meu interruptor, para que essa carga para que a corrente, no caso, seja conduzida novamente para a lâmpada, para que ela acenda, então eu preciso de um retorno, que é esse fiozinho menor aqui, que é chamado aqui de C, porque ele atende a lâmpada C, que corresponde ao interruptor C também, e o circuito aqui 1. Então, a ligação de iluminação é bem simples, se for assim um interruptor simples, então bem tranquilo. É sempre assim para todos os cômodos que você tiver de comando simples, um interruptor simples. No caso aqui, na minha sala, eu vou ter uma lâmpada considerado aqui, e vou ter dois interruptores para acionar ela. Esses interruptores, eles estão ligados em paralelo. Então, quando eu tenho dois interruptores em paralelo, eu vou considerar o seguinte: saindo do meu quadro de iluminação, eu vou ter sempre fase neutro.
sempre eles vão andar em conjunto, até seguir para minha lâmpada que ele quer atender. Então aqui, por exemplo, essa lâmpada está sendo atendida pelo circuito 2. Então eu vou ter aqui, saindo do meu quadro de distribuição, eu tenho o circuito 2, que ele passa por essa lâmpada, mas como... nesse caso aqui ele atende essa lâmpada também, mas como a gente quer entender a lâmpada lá da sala, então a gente vai olhar para ela. Então se eu tenho aqui que ele atende a lâmpada, o circuito número 2, ele vai atender a lâmpada lá, então ele vai passar por essa lâmpada aqui, beleza, que ele atende aqui, então ele também vai ficar aqui, mas como ele tem que atender aquela lâmpada lá, então ele também vai chegar até lá. Aí, o que acontece? Chegou aqui, fase neutro. Na minha lâmpada, novamente, vai ficar o neutro, e o fase vai seguir para o meu interruptor. Só que aqui, eu tenho duas situações. Eu preciso chegar com a minha corrente até o interruptor, e dele voltar para a lâmpada. Mas eu também preciso que essa corrente volte para o outro interruptor que também vai acender essa lâmpada. Então, por isso, eu tenho 2 retornos. Mas como um desses retornos vai para o outro interruptor e um vai para a lâmpada, então eu tenho que um segue para a lâmpada e no mesmo esquema do outro, como se um desses interruptores fosse uma fase que foi para o outro interruptor, então, no outro interruptor, eu vou ter 3 retornos. Porque sempre, se eu ligar de um lado, eu posso desligar do outro, assim como eu posso só ligar ou desligar de outro lado. E vai ser sempre assim também. Nesse caso, que eu não comentei, né, da área, essa área aqui já é que a gente falou um pouco antes, que é a de 12 e 10. Então, eu vou ter uma fração de 6, uma fração de 4 e uma de 2 e 10. Mas daí eu considerei um pouco a mais de potência para atingir melhor essa área. E lâmpada ligada em paralelo também sempre assim. Nesse caso, por ser monofásica, né? Então, também ela vai ser sempre uma fase e segue para todos os projetos que você fizer dessa maneira. Agora... nesse projeto aqui, ele tem um requisito que, quando ele fala que nos acessos às portas externas, ele pede um sensor de presença para ligar as luzes. Aqui eu considerei que esse sensor de presença, que é esse símbolozinho aqui, ele vai atender a garagem. Então, quando eu saio aqui, eu tenho que esse interruptor, que no caso é um sensor, né? Ele vai, quando eu passo por aqui, ele vai ligar a lâmpada da garagem. O circuito do interruptor do sensor de presença, ele vai ser sempre assim. Diferente dos interruptores comuns, eu preciso chegar nele um neutro e uma fase. E ele vai retornar para a lâmpada um retorno, né? Então aqui, ó, eu tenho o circuito 1, que é o que vai atender aqui essa lâmpada da garagem. Ele vai sair aqui do meu quadro de distribuição, vai chegar até lá a minha lâmpada. E daí, na minha lâmpada, vai ficar um neutro, mas também eu vou ter um neutro que vai atender, no caso, o meu sensor de presença. Então, ele chegou até lá. Primeiramente, aqui eu fiz a ligação com o interruptor simples aqui mesmo, que é o mesmo esquema que eu mostrei antes. Então, ele veio, ficou um neutro aqui na lâmpada, veio uma fase e voltou um retorno para a lâmpada. Depois, aqui, veio o meu circuito 1 com uma fase e um neutro para esse sensor, e eu voltei com o retorno daqui. Então, aqui eu voltei com o retorno, e aqui eu também sigo com esse retorno que ele vai para a lâmpada. Então, vem um retorno aqui do interruptor simples e um retorno do sensor de presença, onde, tanto pelo sensor de presença quanto pelo interruptor, eu vou ter o acionamento da minha lâmpada. Depois disso,
eu vou mostrar agora o relé fotoelétrico, que também foi um requisito aqui do projeto. O relé fotoelétrico, ele tem praticamente o mesmo símbolo do sensor de presença, também é um sensor, só que esse ele funciona se escurece, ele acende, se tá claro, ele fica apagado. Nesse caso aqui, eu vou ter a mesma ligação do outro. Eu vou precisar chegar nele um neutro e... por sinal não tá aqui também, mas vamos colocar. Eu vou precisar chegar nele um neutro e uma fase. Bugou aqui, mas tudo bem. Eu vou precisar chegar nele aqui, então, um neutro e uma fase. E ele vai me dar um retorno. Esse retorno, ele vai para todas as lâmpadas que esse relé fotoelétrico vai atender. Então, aqui, veio do meu circuito lá do quadro de distribuição, o circuito 1, com um neutro e uma fase. Chegou aqui no meu relé, um neutro e uma fase. Ele vai me retornar um retorno. Esse retorno vai atender todas as lâmpadas que eu precisar que ele atenda. Então, esse retorno ele vai dar o comando de quando essas lâmpadas vão acender. Então, ele vai chegar em todas as lâmpadas. Nesse caso aqui, eu tenho essas 3 lâmpadas aqui, mais essas 3 lâmpadas aqui, e mais essas 2 lâmpadas aqui que são atendidas por esse relé fotoelétrico, que é toda a área do jardim. Então, cada seção aqui que tem um fio que está ligando essas lâmpadas, ele vai ter um neutro, que sempre a lâmpada precisa, e um retorno, que vai conduzir a corrente para essa lâmpada. Então, todos estão dessa maneira aqui, porque essa lâmpada aqui, essas lâmpadas, elas equivalem aqui o H. E então, tipo, sempre vai ser assim também. É a mesma ligação do circuito aqui que foi utilizado o sensor de presença, é a mesma que foi usado o relé fotoelétrico. A mesma coisa, a diferença é só o funcionamento dos dois. E é basicamente isso. Após isso, para dimensionar a seção do fio, ele funciona da mesma maneira que as tomadas, que eu já falei. E também é bem simples de fazer. Você vai ter a potência, divide a potência pela tensão, vai conseguir a corrente. A partir dessa corrente, você vai ver o fator de agrupamento, que tanto em uma como a outra, como são só 2 circuitos de iluminação, e como eu fiz separado aqui, então vão ser 2 circuitos por eletroduto. Então, eu vou usar um fator de agrupamento aqui de 0,80, né? 80%. Então, eu divido a minha corrente por esse fator de agrupamento, tenho a minha corrente corrigida. A partir dessa corrente corrigida, então, eu vou ter a minha seção do condutor, que é até, acho que 10 amperes, se eu não me engano. Então, eu ainda posso usar aqui, nesses 2 casos, a seção de 1,5 de diâmetro do meu condutor. Então, é isso. Se ficou alguma dúvida, vocês me falam. Mas eu espero ter explicado direito. Só uma coisinha que eu acabei não falando. Nesse caso aqui, ele pediu que as tomadas fossem pelo chão e que a iluminação fosse pelo teto. Então, no caso das tomadas, eu vou ter essa linha pontilhada aqui, que significa que o eletroduto está passando pelo chão. E no caso da iluminação, eu vou ter essa linha aqui contínua, que significa que ele está passando pelo teto ou pela parede.